o que é simplicidade inerente? Como um viés para que a gente possa administrar e entender melhor a estrutura desse conflito. Pessoal, simplicidade inerente, ela diz o seguinte, que qualquer parte de uma realidade, seja em relação a um sistema e inclusive em relação às pessoas, qualquer realidade ela é governada por muitos poucos elementos e qualquer conflito existente ele pode ser eliminado. Então, a simplicidade inerente ela parte desses dois pressupostos. Ou seja, tudo na vida, em relação, quando eu considero simplicidade inerente, é uma relação de causa e efeito. Então, se existe um conflito, existe uma causa. Existe uma causa que está impactando no conflito. E eu preciso entender o porquê essa causa está levando o conflito. A gente conhece já o diagrama de Ishikawa, onde eu tenho aqui o problema, no nosso caso é o conflito, e existe uma causa. Então, o conflito, aquele tipo de comportamento em que duas pessoas se contradizem, é o conflito, é o problema, mas ele é advindo de uma causa. Então, se eu entender o que está causando esse conflito, eu consigo entender se ele é correto ou não. É isso que nós vamos discorrer nos próximos slides. Então, diante de um conflito, em especial quando não achamos um meio termo aceitável, que ele é muito danoso, já falamos no slide anterior, nós precisamos insistir que um dos seus pressupostos, aqueles porquês que estão causando aquele comportamento, ele é errôneo. Então, se eu realmente começar a montar a estrutura do problema, entender o que está levando a pessoa se comportar daquela maneira, eu posso avaliar se aquele porquê ele faz sentido ou não. Então nós vamos dar um exemplo daqui a pouco que vai ficar muito claro para você. Então, se eu entender esse porquê, que é chamado aqui de pressuposto, e ele for errôneo, ele não for verdadeiro, eu conseguir comprovar isso para aquela pessoa, eu posso eliminar então a causa daquele conflito e, portanto, o conflito está eliminado. Então, você vai entender daqui a pouquinho o exemplo que eu vou te dar, mas isso é o direcionamento que um dos pilares da teoria das exceções, chamado simplicidade inerente, ele prega em relação a gente entender o conflito como um todo, ok? Nunca buscar aí um meio termo que seja inaceitável. Se o meio termo é bom, bacana, se não, eu tenho que questionar o pressuposto, ou seja, eu tenho que questionar o porquê aquela pessoa está levando aquele tipo de comportamento. E de repente, se for um porquê, um pressuposto que não é bacana, que ele não é verdadeiro, eu posso tentar realmente fazer e convencer essa pessoa a se comportar de uma outra forma.